Olá, queridas e queridos, espero que estejam bem. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre o responsável por uma das maiores descobertas do mundo contemporâneo, que é o inconsciente. Também, como eu vi uma vez um filme, o cara que dá o terceiro tapa na cara da vaidade humana. Copérnico, ele mostra que nosso planeta não está no centro do universo. Darwin mostra que somos simples fruto de um processo evolutivo, que nossa espécie não está em destaque na natureza. E o Freud vai dizer que nós não estamos no centro nem de nós mesmos, não estamos no centro do controle nem da nossa vida, mas que existe uma coisa chamada inconsciente que nos leva por diversos caminhos em que não percebemos. Freud ele tem a formação em medicina, neurologia, estudou em Viena, trabalhou em Viena, é uma cidade europeia bastante conservadora, e lá ele vai perceber alguns problemas que a medicina se limita. Então, de repente, chega uma jovem que está cega, os médicos analisam e o olho dela funciona perfeitamente bem. O que a medicina pode fazer por ela? Se ela diz que não enxerga, mas o olho funciona. De repente, surge uma outra pessoa que está paralítica, não consegue andar, mas a perna funciona. A perna está em perfeito estado, por que ele não consegue andar? Freud vai perceber que tudo está ligado à mente. Mente que os gregos chamavam de psique, literalmente significa alma. Psicanálise, a psicologia, então, vão ser o estudo, o tratamento dessa alma, que não tem nada a ver com o sentido religioso, mas tem o sentido da mente. A minha mente controla o meu corpo. Eu mexo minha mão porque veio a ordem da minha mente. Se minha mente não permitisse, eu não conseguiria mexer a minha mão. Então o Freud ele está no centro de uma discussão, de pesquisas em cima do que era chamado na época de histeria. Histeria seria uma doença no corpo, mas que não tem origem no corpo. Não é como um acidente que me fez parar de andar. É uma doença no corpo que tem origem na mente. Hoje é muito comum falar, por exemplo, de gastrite nervosa, meu estômago começa a doer, não é porque eu comi coisas que fizeram mal para o meu estômago, porque eu deixei de comer, mas porque eu estou passando nervoso. Meu sistema nervoso está determinando uma dor no meu estômago. Minha alma existe então inconsciente. Ali no inconsciente existem impulsos. Esses impulsos são inconscientes, irracionais, comandam a vida, o pensamento, os sonhos, as ações de uma pessoa. Esses impulsos, eles garantem minha sobrevivência, eles são importantes. Esses impulsos existem em qualquer animal da natureza. O impulso que vai me dizer que eu tenho que comer, que eu tenho que beber água, que eu tenho que dormir, que não dá para ficar 44 horas sem parar estudando por mais que eu precise. O corpo vai dizer, você precisa sobreviver. E chega a certo momento que ele começa a te atormentar violentamente para você fazer aquilo, para você dormir, para você comer, porque você precisa sobreviver. Os impulsos então garantem a sobrevivência sua, a sobrevivência da nossa espécie. Freud percebe que existe um conflito entre esses impulsos e o que o meio exige de mim. Existe conflito entre o que eu sou, o que nós somos e o que o meio que eu vivo exige de mim. Esse conflito pode gerar traumas. Trauma é uma ferida na mente. Essa ferida na mente pode conduzir minha vida para caminhos diferentes. Pode ter efeitos, às vezes, ruins em mim. E o Freud vai desenvolver um método para tentar conhecer, saber a origem desses traumas. Ele acredita que é assim que eu posso amenizar esses efeitos. Posso não ser totalmente controlado negativamente por esses efeitos. O conflito entre o que os meus impulsos querem e a negação desses impulsos, a repressão desses impulsos, pode gerar a neurose. A neurose é um mau estado psíquico, é uma doença psíquica, que é gerada pela repressão indevida de certos impulsos. Então a existência desses impulsos, o desenvolvimento, às vezes um desenvolvimento ruim desses impulsos, às vezes a vergonha de certos impulsos, porque o meio me convence de que eu tenho culpa de alguma coisa errada, tudo isso pode me levar a problemas psíquicos. Freud, em meio aos seus pacientes, que inicialmente ele trata com hipnose,
depois com o tempo ele desenvolve novas formas, né? A livre associação, análise de sonhos, sempre numa tentativa de entrar no inconsciente da pessoa e ver o que está acontecendo de errado ali. Um dos casos do Freud foi Cecily. Cecily era uma jovem que foi diagnosticada com histeria pelo Dr. Breuer. Dr. Breuer, um dos colegas do Freud, um dos principais responsáveis também ali por ajudar a desenvolver essas teorias psicanalíticas. Uma jovem com 21 anos, que não conseguia enxergar mais, mesmo não tendo nenhum problema na visão, dentre vários outros problemas que ela tinha, né? Tendência a suicídio, problemas alimentares, problemas com sonho. Então, Freud vai investigá-la. O Dr. Breuer então percebe que o problema maior dela acontece com a morte do pai. O que aconteceu? Sob hipnose ela fala sobre a morte do pai, que não é nada fácil para ela. Eu estava em casa, à noite, já tinha passado a meia-noite, os médicos bateram na minha porta e disseram para eu acompanhá-los porque tinha acontecido alguma coisa com meu pai. Cheguei no hospital, um salão central, onde tocava música alta, onde as enfermeiras, e ela falava que as enfermeiras eram estranhas, e enfim. Uma delas levou até o quarto, onde o pai estava na cama morto. O Freud começa a investigar essa história. Tem alguma coisa estranha nessa história. Médico ir à noite na casa das pessoas não é comum. Então, era médico mesmo? E começa a perguntar, a questionar, até que uma hora ela fala. Eram policiais. Os policiais me levaram para um lugar onde de noite tocava música alta. Isso não tem cara de hospital. Era um bordel, um prostíbulo. O pai morreu na cama com uma prostituta. Essa é a origem do trauma maior de Cecily. Na verdade, existem vários outros problemas ali com Cecily que Freud vai investigar, mas ali o problema da cegueira acaba quando ela consegue enxergar o que aconteceu realmente com seu pai. Quer dizer que Cecily estava mentindo? Não, ela não estava mentindo. Quando ela dizia que o pai morreu no hospital, ela acreditava nisso. Agora você imagina a força, a energia mental para fazer com que um momento que marcou muito para você, um momento inesquecível, quanto mais emoção existe no momento, mais difícil é de esquecer. Esse momento então tão marcante, ela consegue enganar ela mesma para que ela não sofresse. Porque imagina o sofrimento, né? Uma sociedade tão conservadora, e aí você tem a figura do pai, que é uma figura importante na psique feminina. Então, de repente, tudo aquilo desmorona quando ela vê o pai morto na cama com uma prostituta. Depois, com o tempo, ela vai perceber ali que o pai tinha problemas sérios em relação a prostitutas, mas tudo isso foi traumático demais para ela. Foi muito doloroso ver o que seria o herói dela morto daquela forma. Foi muito doloroso para ela aceitar que a sociedade vai julgar ela. Olha o que aconteceu, olha que terrível que aconteceu com o pai daquela menina, olha que vergonha, como se ela tivesse culpa daquilo também. Então, tudo isso faz com que ela tente se proteger dela mesma, tente se proteger das suas lembranças. A energia mental é necessária para fazer esconder lá no fundo escuro do inconsciente esse momento de tanto destaque na vida dela, fez com que ela ficasse tão doente, fez com que ela ficasse histérica, fez com que ela ficasse cega. Então, o que o Freud vai perceber é que a partir do momento que ela consegue restabelecer energia mental, no sentido de não esconder dela mesma o que aconteceu, de não se enganar, de conseguir falar sobre aquilo, isso tudo faz com que ela consiga melhorar. É através de Cecily também, e através da própria análise do Freud, que ele percebe uma das forças mais importantes da vida de uma pessoa, a força sexual. A energia sexual na teoria do Freud tem um destaque muito forte. E o grande escândalo para a época é que Freud vai perceber, impulsos, eles nascem com a gente, portanto o impulso sexual nasce com a gente também, nasce com a gente. É claro que ele vai se desenvolver de formas diferentes ao longo da vida, mas
É claro que uma criança não vai ter maturidade, nem as necessidades de um adulto reprodutivas, mas já existe. Então ele desenvolve o complexo de Édipo, baseado na história de Édipo, da mitologia grega, em que Édipo matou seu pai, casou com a sua mãe e fala: isso é um sintoma da infância. É uma metáfora de um sintoma da infância. O menino, ele vê a mãe como sua primeira mulher. E o pai, quem que é? É o rival. É o cara que vai me tirar da minha mãe. Então não é incomum você ver uma criança pequenininha, o pai abraça a mãe e ele vai lá, entra no meio, afasta, fala: não, é minha mulher, ela é minha mulher. Então o impulso sexual, isso é muito escandaloso, como eu falei para vocês, para a época que o Freud viveu, mas ele comanda boa parte da minha vida. Esse impulso sexual, ele está não somente no sexo, ele está em diversos lugares, né? Então eu posso simplesmente me entregar ao impulso sexual, que ele chama de libido. Eu posso sublimar, transformar esse impulso em uma outra coisa. Eu posso ler um livro, eu posso praticar esporte. E olha que interessante, depois de um tempo eu vou perceber que todas as atividades são prazerosas porque liberam endorfina, né? Um hormônio natural do meu corpo que me dá prazer, dá uma sensação de bem-estar. Por isso que algumas pessoas chegam até a ficar viciadas em atividades esportivas, entre outras atividades. Por quê? Porque aquilo me dá prazer, aquilo me traz prazer. Estou canalizando energia sexual e jogando ali em outro lugar. Posso também reprimir. A repressão é a terceira atitude que eu posso ter em relação a essa energia sexual. Como se desenvolve a nossa mente, nossa psique? Freud fala de 3 estágios do desenvolvimento da mente humana. O primeiro deles, ele dá o nome de id. Id é o princípio do prazer. O id é simplesmente o que eu quero. Eu quero um monte de coisa. Eu nasci querendo um monte de coisa. Quando nasce uma vida, é só id, é puro id. Um bebê é puro id. O bebê ele quer as coisas. O que ele faz? Ele chora. Ele chora porque ele quer. Quer o quê? Nem ele sabe o que ele quer. Nem ele sabe que ele tem fome. O adulto que se vira e que passa a madrugada acordado para descobrir o que o bebê quer, mas ele quer, ele deseja, ele é puro desejo, ele é id. No segundo momento, aparece o ego. O ego é o princípio de realidade, é a minha adaptação à realidade. Adaptação do meu id, dos meus impulsos, ao que o mundo exige de mim. É a forma como eu me vejo também. O que eu sou para mim mesmo é o ego. Ego que vem do latim, é eu, sou eu. E aí vai surgindo uma terceira coisa que é o superego. Os superegos são os padrões morais. Os padrões morais, eles vão se tornar como se fosse uma voz da consciência, como popularmente uma voz da consciência, em que vai me dizer: não pode, isso é errado, é vergonhoso. Então imagina um menininho pequenininho, está na banheira tomando banho, e ele descobre ali entre as pernas e começa a brincar com o seu órgão sexual. E aí a mãe chega e dá um tapa na mão dele e diz: não pode, é feio, é errado, é vergonhoso. Essa voz da mãe vai ficar para sempre no inconsciente. Ele não vai ouvir essa voz da mente dele, é claro, mas o inconsciente vai estar dizendo para ele: olha, não pode, é errado, é feio, esse impulso é errado, é vergonhoso. E a vida inteira ele vai ouvir isso. Esse é o superego. O problema é que muitas vezes o id vai entrar em um confronto muito violento com o superego. Eu quero algo, mas me disseram que é vergonhoso, que é mal, como se fosse uma maldição, isso que eu estou sentindo. O que acontece comigo? Eu me sinto culpado. Essa culpa pode virar uma neurose, pode virar uma doença muito grave, pode acabar com a minha vida. Pode me tornar um doente emocional, uma pessoa que não tem saúde mental. Sem saúde mental eu não consigo trabalhar, sem saúde mental eu não consigo amar as pessoas. Sem saúde mental, a vida é muito difícil. Uma das pacientes do Freud, uma moça que, no tratamento, ele percebe que tudo começa com a morte da irmã.
A irmã morreu, e quando a irmã morreu, ela foi tomada por um desejo terrível, egoísta, e apareceu na mente dela: agora o caminho está livre. Porque ela sentia desejo pelo seu cunhado. Mas logo em seguida vem a culpa. Eu não poderia estar sentindo isso no momento, no enterro da minha irmã. Isso é errado, é vergonhoso, é monstruoso. Percebe? O impulso não tem como você controlar, é inconsciente, é racional, ele surge ali. Simplesmente surgiu o desejo no momento do enterro da irmã. E eu tenho culpa disso? Eu não tenho culpa daquilo que eu sinto. Não tenho culpa dos meus desejos, eu tenho culpa do que eu vou fazer. A falta de compreensão de que eu não tenho culpa dos meus impulsos, que eu não tenho culpa dos meus sentimentos, é o que deixou essa mulher doente. Né? Conhecer isso, enfrentar o seu problema, conversar com ele, é o que vai fazer com que ela fique melhor. A energia mental, a energia psíquica, podemos dividir em 3 partes, como se fosse um iceberg, em que a pontinha que está para fora é o consciente. O consciente é tudo que eu sei, é tudo que eu lembro. No meio fica o pré-consciente, que é um bloco bem grande. Tudo aquilo que eu não lembro mais, mas está lá. Tudo que você viu, ouviu, de repente se lembra de uma coisa que aconteceu com você, você tinha 4 anos, fala: puxa, a vida do nada lembrei. Alguma coisa me fez lembrar aquilo, algo que eu vi de repente me fez lembrar aquilo. É como se fosse uma grande floresta. E os meus pensamentos são caixinhas que estão nessa floresta. Um dia eu posso lembrar delas, um dia não. Se eu fizer caminhos para chegar nela, fica mais fácil. Isso é uma forma legal de você aprender as coisas também, aprender melhor. Lá embaixo, na parte mais inferior, fica o inconsciente, onde ficam os impulsos, onde ficam também meus medos, meus traumas, que comandam boa parte da minha vida. Freud então vai propor um método para tentar curar tudo isso. Para ele não é só uma análise do pensamento dele, é daí que surge a psicanálise. E para curar uma pessoa da neurose, da histeria, é necessário que a pessoa conheça-se a si mesmo. Conhece a ti mesmo é o centro da psicanálise. Que Sócrates dizia, mas que não é uma frase do pensador grego. Sócrates viu isso num templo em Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Então a pessoa tem que olhar para dentro de si. É isso que o psicanalista vai tentar orientar a pessoa: olhar para dentro de si, tentar conhecer onde está a raiz dos seus problemas. Por quê? Porque o problema, um trauma, é como se fosse alguma coisa pegando fogo dentro de um quarto. Não adianta eu sufocar. O inconsciente eu não posso sufocar, eu não posso fingir que não aconteceu. Eu tenho que, o ideal é eu abrir as portas, abrir as janelas para que a fumaça saia, para que ela vá embora. Então, a psicanálise vai tentar abrir as portas do inconsciente, ver o que está trancado ali, sufocando a pessoa, fazendo mal para a pessoa. Isso se dá através de sonhos. O Freud tem a tese de que o sonho é o momento em que o inconsciente está se comunicando com o consciente. Isso se dá através da livre associação. A pessoa começa a falar o que vem à mente. Quanto mais eu vou falando sem parar para pensar, falando rápido, de repente eu falo coisas ali que parecem estranhas, né? Algumas coisas me chamam mais atenção. É o inconsciente ali, né? Que está se livrando ali do consciente, que está segurando ao longo do dia as portas para que não saia nada. Aos poucos vai saindo coisas estranhas. O sonho é sempre o método mais difícil, porque no sonho tudo vem simbolicamente. E os símbolos dependem do que significa para mim. De repente um copo caiu, quebrou e aconteceu algo ruim. Então outras vezes na minha vida que cai um copo, eu fico assustado, eu sinto medo, eu sou tomado por um pavor. E eu nem lembro que um dia aconteceu algo ruim na minha vida depois de um copo ter quebrado. Freud, então, é importante lembrarmos que ele vai desenvolver muito bem essa teoria do inconsciente, de que boa parte da nossa vida é conduzida de forma inconsciente, não consciente, como as pessoas sempre acreditaram ao longo da história. Vai também não só ver o problema, que é um problema que pode adoentar as pessoas mentalmente, pode adoentar as pessoas fisicamente, pode emocionalmente adoentar as pessoas. Isso é uma coisa que tanto nossa sociedade sofre nos dias de hoje. Parece uma sociedade emocionalmente adoentada, muito ansiosa, com muitos problemas psíquicos. E aí o pensamento do Freud, a importância dele, recorrer a ele para tentar
entender um pouquinho do problema, e o Freud não só tenta entender, mas resolver o problema, propondo o método da psicanálise. Conversar com o seu próprio problema, enfrentar aquilo que está te fazendo mal, né? Buscar as origens do seu mal psíquico para tentar se entender com ele e resolvê-lo, né? Então as portas do inconsciente para Freud devem ficar levemente abertas, elas não podem ficar totalmente trancadas com os problemas ali. Não pode ficar escancarada também, não posso passar 5 minutos de cada dia chorando pelos problemas que aconteceram no passado. Não, mas também não posso fingir que eles não aconteceram. Tem que enfrentá-lo e tentar me entender com eles. Para quem quiser se aprofundar, dica de 3 filmes muito legais, um bem light, né, divertidamente, uma animação que envolve tanto teorias psicanalíticas como também teorias da neurociência. Quando Nietzsche Chorou é um diálogo fictício entre o Dr. Breuer, auxiliar do Freud, com Nietzsche, e ali o grande confronto de ambas as ideias. E por último, Freud Além da Alma é um filme que mostra o jovem Freud desenvolvendo as teorias psicanalíticas, todo o caso de Cecily, muito interessante.